estimados amigos adesianos de Pernambuco e do Nordeste do Brasil. Nós estamos aqui na sede do Comando Militar do Nordeste, em Pernambuco, em Recife, participando da segunda jornada de inovação, onde se trata de vários assuntos ligados ao Brasil, conceitualmente e conceitos variados, e assuntos variados, mas todos pertinentes ao desenvolvimento, à segurança e à economia do Brasil. Eu tenho o prazer de oferecer a vocês a presença de uma aula que ela vai nos dar, é a pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, a pesquisadora Cíntia Araújo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou graduada em Relações Internacionais pela Federal da Paraíba, sou mestre também pela UFPB e agora eu estou na minha fase de doutorado também pela UFPB em Ciência Política e Relações Internacionais. A minha pesquisa, a minha agenda de pesquisa, ela se concentra no poder aéreo, na expressão do poder aéreo e também mais focada agora nos últimos anos no emprego de drones na guerra russo-ucraniana. Então, uma coisa muito curiosa que se falou no começo da guerra foi que a Rússia, por ser uma potência militar, pode até não estar entre as primeiras ali logo em cima, mas é uma potência militar, de fato. Mas a Rússia, por seu poder maior do que a Ucrânia, rapidamente poderia vencê-la. Essa era a ideia inicial da guerra que se iniciou lá em fevereiro de 22. Sendo que o fato é que estamos há 4 anos em guerra, né? A Rússia está há 4 anos em guerra contra a Ucrânia. Então, isso desafia as percepções tradicionais da guerra, de como a guerra é lutada, de como equipamentos são empregados. Dentre eles estão os drones, né? Então, tem uma agenda de pesquisa, um debate na agenda de pesquisa que é: o drone, ele faz diferença? Ele não faz diferença? Qual é a diferença que ele faz na guerra? O fato é que a Ucrânia, por ter um contexto de assimetria, não é uma coisa totalmente desregulada, mas é assimétrica, sem dúvida alguma, já que ela conta com a ajuda da OTAN, de países europeus. Então, por contar com a assimetria, ela teve que contar com a adaptação constante de equipamentos. Então, o meio mais fácil, naquele momento, visto da guerra, foi contar com os drones. No início da guerra, nas primeiras fases da guerra, ali até meados de 22 ainda, se teve uma predominância de drones de médio porte. Então, a exemplo do Bayraktar, o turco. Então, o Bayraktar, ele teve uma participação muito significativa por parte ucraniana. Então, é um drone médio, é um drone médio. Então, nas primeiras fases de guerra, teve uma predominância maior do drone Bayraktar, que é um turco, um drone turco. É um equipamento de médio porte, muito semelhante a pequenas aviações tradicionais que nós vemos. Só que qual é o problema? O Bayraktar também é um equipamento muito caro. E uma coisa muito característica da Ucrânia é que não está acontecendo missões aéreas tradicionais, porque existe uma série de vetores que fazem interceptação, então poucos mísseis conseguem atravessar com facilidade. Então, isso também se traduz na forma como a Força Aérea Russa não consegue operar em campo normal, por causa de muitos sinais de guerra eletrônica, enfim. E isso também acabou afetando os drones maiores. Então, mais uma etapa de adaptação por parte da Ucrânia foram os drones cada vez menores. E aqui eu já queria também trazer o ecossistema de inovação militar ucraniano, que junta governo, forças armadas e o povo. É muito interessante que a inovação não partiu só do governo, só do exército, mas partiu da iniciativa do povo. Então, de construir drones em grande escala, de comprar drones pela internet, ou até mesmo financiar, né, com o chamado crowdfunding, né, que é como se fosse uma vaquinha popular para o governo poder sustentar aquela guerra. Então, daí começou essa compra maior, o emprego maior de drones chamados FPV, First Person View, né, que são aqueles bem pequenininhos.
Só que qual é o problema? As pessoas acham que o emprego de drones pequenos é fácil também, sendo que isso não se comprova a longo prazo. Pode dar certo em missões específicas, só que a longo prazo isso não se sustenta. Por quê? À medida que, por exemplo, o senhor adapta uma tecnologia, eu, como sua inimiga, eu também vou me adaptar à tecnologia. Então, qual foi a resposta? Pelo alto uso de guerra eletrônica da Ucrânia, a Rússia começou a utilizar drones de fibra ótica. Então, drones que não precisavam mais de IA ou de energia, de baterias para voar. Eram fios que conectavam de um ponto a outro. Então, isso mostra um ciclo constante de adaptação ao longo da guerra e também o que alguns vão querer provar de inovação militar. Tem uma diferença entre inovação no campo geral e inovação militar. Que geralmente envolve, de fato, aquele equipamento, aquela inovação ser eficiente no campo de batalha. Mas é fato que a Ucrânia vem sabendo adaptar e inovar constantemente. E é até um fator muito importante, que é como estão defendendo alguns pontos, e eu também concordo em alguma medida, que é o ponto sobre democratização da guerra, democratização do poder aéreo. Por que é democratização? É porque antes você tratar a expressão do poder militar pelo poder aéreo, então, pelo ar, através do ar, era uma coisa muito cara. Então, como é que se fazia? Com aviões de combate, com bombardeiros, mísseis, foguetes, coisas que são caras. E hoje se percebe que com drones que voam a baixa altitude, a exemplo do próprio Shahed que o Irã utiliza, eles podem atingir certos objetivos estratégicos na guerra. Então, a Ucrânia aprendeu com isso, o Irã conseguiu enxergar esse uso da Rússia contra a Ucrânia e já utiliza isso contra os Estados Unidos. Então, é só uma questão de tempo para que outros países também adaptem isso. E até assim, puxando um gancho do evento atual, é muito importante observar como a inovação ela pode partir de vários pontos. De como a inovação ela pode ser esse grande ecossistema, esse grande ciclo. Então, eventos como esse são muito importantes mesmo. Professora Cíntia, não, a democratização é uma realidade, pelo que eu estou vendo, porque no Brasil essa democratização já acontece com o uso idôneo pelos narcoterroristas, certo? E usa o drone para fazer terror, certo? Para soltar granadas, etc. Na frente até do uso da PM, da polícia e das próprias Forças Armadas. Então, eu pergunto à senhora, não seria interessante a gente cuidar da gente, democratizar aqui no Nordeste, a criação de fabricantes, de pesquisadores, para fazer o drone no Nordeste? Porque, por exemplo, nós temos muitos jovens e, se não me engano, na Ucrânia, muitos desses operadores de drones ou desenvolvedores, muitos eram jogadores de videogames, não é isso? Ou eles não eram pesquisadores militares, nem da universidade ou não. Como a senhora me falou, havia pesquisa de drones desenvolvida a partir da garagem, em garagens, o ambiente. Teve até um jovem que, por conta dele mesmo, criou um sistema através de espingarda com a rede para derrubar os drones, não é? Então, veja bem, e esse menino é um jovem, 16 anos, 17 anos, muito inteligente, colou isso, calculou tudo, fez tudo, deu a arma pronta para a Ucrânia. Eu pergunto à senhora, não seria a hora de pesquisadores como a senhora dar substâncias, dar condições para a gente mobilizar e começar a fabricar drones no Nordeste, porque a gente popularizaria a fabricação de drones. Os operadores eles podiam treinar com jogos, etc., ao vivo, e esse pessoal se tornariam operadores que poderiam defender o nosso território. Porque nós somos um país muito rico, muito bom, um povo muito bom, e nós estamos precisando de defesas baratas. A senhora falou isso, de popularizar, é interessante,
Porque, de repente, até pessoas simples podem concorrer para essa guerra, terão seus próprios drones. Né? O que a senhora me diz sobre isso? Essa é uma especulação minha. Eu não entendo nada, quem entende é a doutora, viu? Então, tem um ponto muito importante aí, que inclusive foi um dos pontos de debate aqui no nosso evento de hoje, que é a vontade política do país. Veja, nós temos um núcleo muito bacana na Federal da Paraíba, sendo que somos cientistas, pesquisadores de estudo estratégico, defesa nacional, segurança internacional. Sendo que nós publicamos artigos, produzimos conteúdo, divulgamos os trabalhos, sendo que até mesmo o trabalho do senhor, o meu trabalho, também depende de, futuramente, partir da vontade política de se concretizar. E aqui é quase um chamamento político mesmo. É necessário pensar o Brasil, pensar a defesa, pensar a estratégia como objetivo da pátria, certo? Então, não adianta muito ficarmos pesquisando ano após ano, se não também tivermos do outro lado o objetivo político, a vontade política, meios políticos de concretizar os projetos. Então, eu pesquiso emprego de drones pela Ucrânia contra a Rússia, não porque sou partidária à Ucrânia, mas porque é muito mais interessante estudar o lado menos poderoso. Então, eu pesquiso essa área e eu vejo a necessidade de trazer lições da Ucrânia para nós. Então, eu tenho até um artigo publicado que se chama assim: o Brasil perdeu o time. Sim. E continua perdendo. Continuamos perdendo. Então, hoje nós temos, já pelo Exército Brasileiro, o uso de drones para monitorar as fronteiras. Só que isso não é bastante, como o senhor mesmo mencionou. Quem organizado já usa drones eficientemente. Já aprendeu a usar na última operação no Rio de Janeiro. Usaram drones com granadas contra a polícia. Então, isso é um aviso tardio, mas é um aviso que a vontade política está atrasada. Sem dúvida. Doutora Cíntia, a senhora podia, por exemplo, explicar, detalhar, se a senhora chegou a estudar isso no caso da Ucrânia, a utilização de jovens no desenvolvimento dessa tecnologia nova, eficiência, porque, eu vou perguntar a ela, viu? Porque ela é quem sabe melhor. Tanques de guerra caríssimos foram destruídos por drones que poderiam ser comprados, ou foram comprados inicialmente pela internet, e foram adaptados, talvez, e depois desenvolveram. Pelo que me parece, não é grande ciência não para copiar um drone pequeno, não é relativamente pequeno. A eficiência não está no tamanho, está no uso, na adaptação, não é? No conceito que você usa. E pararam, não é? Houve um ataque, salvo engano. Os ucranianos infiltraram 2 caminhões blindados não, como é o nome? A Operação Spiderweb, ano passado. Não foi isso mesmo? Isso. Como foi isso? A Operação Spiderweb, até onde se tem dados confiáveis, né, contou com alguns caminhões, foram alguns caminhões que se filtraram pela Rússia, e aí já entra a função de missão interna e tudo mais, espionagem, enfim. Infiltraram caminhões na Rússia e com drones acoplados na parte de cima conseguiram atingir algumas bases aéreas. No interior da Rússia? Muito interior da Rússia. Eu não vou me lembrar agora o nome da base, ou a oblast, a cidade da base, mas teve uma que foi a 3.700 km de distância de profundidade da Rússia. Nem na Guerra Fria isso aconteceu. Sim. Mas o ponto dessa missão não foi só o drone, foi a missão em conjunto que proporcionou aquilo. Então, muitas pessoas hoje, quando se fala em drones, têm uma ideia que o drone vai resolver a situação, ou o drone vai resolver a missão. Não é sobre isso. Então, se por acaso um drone ele consegue destruir um carro de base ou um veículo blindado, é porque ele foi agregado àquela missão, àquela unidade operacional e conseguiu realizar a missão. E
conseguiu realizar a missão de acordo com os objetivos que foram colocados. Então é muito importante esse ponto de observar quais são os objetivos, qual é a organização que é feita em relação a como empregar os jovens. Sim. E sobre os jovens, sim, inclusive a Ucrânia tem um sistema de jogos mesmo, de que jovens podem jogar de casa, adquirir pontuações e essas pontuações serem convertidas em ou equipamentos ou algum tipo de manutenção de equipamento para quem está em território, em operação. Em front. Então, isso é muito importante. Tem um debate, obviamente, sobre a questão da desumanização durante a guerra, mas isso cabe aos estudos de futuro, eu vou dizer. Sim. Lamentavelmente, o que a professora falou aí é interessante. A desumanização, a perda de empatia, talvez pelo uso dos jogos, que não envolvem pessoas vivas, né? São figuras eletrônicas que são destruídas, mas está treinando os jovens para isso. A minha gente, a defesa nacional implica em ter soldados que queiram se arriscar a morrer ou matar pela nação. Ponto. O que é que acontece com isso? Esses meninos são treinados desse jeito barato, né? É um custo baixo. Ele ganha ponto pelos acertos dele, num treinamento que não é só virtual, ele pode só mudar alguma coisa, ele passou a ser real, né? Mas nós temos uma extensão imensa nesse país. Um país rico, muitos recursos naturais, que já está perdendo soberania interna através dos narcoterroristas, que já tem outros terroristas invadindo o Brasil de alguma forma, segundo consta nas notícias, né? Há ações desses terroristas internacionais vinculadas à droga, ao tráfico de droga e outros crimes. Então isso é uma preocupação para a nossa nação. E o drone é uma arma relativamente barata, que pode ser operada remotamente e pode ser muito eficaz, tanto para a espionagem como para o próprio combate. A senhora teria alguma coisa mais que pudesse, nesse momento, nos favorecer com o seu conhecimento e sua presença? Vou aproveitar o intervalo para lhe perguntar o seguinte: eu posso usar essa entrevista que nós estamos nas nossas redes sociais, tanto da DERJ como a minha? Fique à vontade, fique à vontade. E, professora, eu quero contar com a senhora em outro momento. Se a senhora permite, nossos canais vão estar à disposição da senhora para qualquer informação relevante, de conhecimento que a senhora possa nos passar, para ajudar a que as pessoas que fazem parte da DERJ Pernambuco Nacional possam ter conhecimento de alto nível feito por uma pesquisadora. E a senhora faz parte de um grupo que estuda, né? Isso. Eu sou membro do grupo de pesquisa em estudos estratégicos de segurança internacional da Paraíba, da UFPB, e fico com a professora Augusto Teixeira, que está aqui palestrando hoje. Então, nesse grupo tem muitos assuntos, muitas pesquisas, não somente a minha linha, mas colegas que precisam de estratégia nuclear, o emprego de mísseis, de foguetes. Então, assim, sintam-se bem-vindos a acompanhar nossos trabalhos. Sim, será uma honra. Estamos disponíveis para compartilhar conhecimento, divulgar os trabalhos, as pesquisas, nosso conhecimento, nosso tempo, que é também muito importante. Esclarecer uma dúvida que surge a nível nacional sobre algum evento. Pode ficar à vontade. Eu vou repassar as redes sociais também do GES para quem tiver interesse e acompanhar os trabalhos. O professor Teixeira, Augusto Teixeira, ele nos concedeu também hoje uma entrevista, né, especialmente sobre drone. Por que a curiosidade de drone? Porque eles são baratos e eles funcionam muito bem. E o operador pode ser um garoto de 14, 15 anos. Não precisa ser um homem com mestrado. É perigosíssimo o drone, mas nós estamos sujeitos ao perigo deles. Se a gente está exposto a um perigo, vamos nos guardar, né? Você não pode combater um perigo com rosas, com flores. Não funciona. Não tem funcionado até hoje. Por isso eu quero, talvez, professora, a gente pudesse participar de uma campanha para fazer fábrica no Nordeste de drones. Né? Temos tecnologia.
A tecnologia embarcada de tecnologia de informática, de inteligência artificial, tudo, nós temos aqui, nós temos um grande centro que é o CETEM. Esse tem. CETEM, o professor que apresentou hoje pela manhã. Sim. Temos um parque tecnológico aqui em Recife. Temos o polo de informática do bairro do Recife. Temos um polo muito importante de tecnologia em Campina Grande, na Paraíba. Sim. Está falando da estado, não é Sim, verdade? claro. Minha gente, para mim que sou pernambucano, falar da Paraíba não ofende de jeito nenhum, porque Paraíba já foi uma das regiões importantes de Pernambuco. Assim como o Ceará também foi uma das regiões mais importantes do interior de Pernambuco. Por isso a gente pode falar do Nordeste. Não precisa falar de Pernambuco, a gente fala do Nordeste. Nós temos que defender essa terra, esse povo, onde se construiu o Brasil, a partir da miscigenação livre de várias raças. E nós defendemos desde o início, com 90 anos, nós já estamos defendendo o Brasil. Expulsando franceses, holandeses e outras desgraças que vieram atormentar o nosso povo. Professora, muito obrigado pela sua atenção e eu desejo que a senhora, jovem, forte, está se dedicando a estudar uma coisa muito delicada, fez o mestrado dela, está fazendo doutorado e vai continuar. Ela vai ensinar e vai fazer novos alunos. E nós estaremos sempre à disposição dela para difundir qualquer conhecimento que ela traga. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe e proteja. Amém. A nós todos. Pelo Brasil.